Boa. Então, galera, o que acontece, né? A minha prova ela vai estar versando praticamente sobre 3 áreas ali, praticamente. Uma das primeiras ali, ele fala das forças, são chamadas de forças de resistência. Então, eu abro com as famosas forças de resistência. Depois disso, eu começo a versar na minha prova sobre ondulatória, estudo das ondas. E acabo finalizando com o estudo das energias, que a gente começou a discutir agora, em pouco tempo, tá? Então, acontece, vou seguir nessa ordem aqui na minha monitoria. Então, logo no começo, preciso falar para vocês sobre as forças de resistência. Quando eu falo de força de resistência, são forças, geralmente, que tendem a atrapalhar o movimento. Então, elas agem contra o movimento, elas atrapalham o movimento, geralmente causando ali empecilhos ou reduzindo a energia e o potencial total que aquele movimento poderia ter. Uma das principais forças que existem é a chamada força de atrito. Bem, a força de atrito, ela é uma força, por isso ela vai ser medida em newtons, a gente não pode esquecer disso, certo? E tem que lembrar que ela é um vetor. Sendo um vetor, ela tem que ter direção e sentido. Tanto a direção quanto o sentido dela, direção e sentido, são opostos, obrigatoriamente, opostos à tendência de movimento. A tendência de movimento. Então, o que acontece? Se eu tenho uma tendência de movimento para frente, obrigatoriamente a minha força de atrito ela atua para trás. A gente pode ver aqui nesse bloquinho, ó, tem um bloquinho lindo, maravilhoso, de certa massa. Nessa, eu realizo uma força para cá. Como eu estou realizando a força para frente? A tendência de movimento para ele é para lá também. Então, o movimento também vai para frente. E contra essa tendência de movimento para frente, eu tenho a estrela da nossa tarde, né? Famosíssima força de atrito que aponta para trás. Nós chamamos ela de FAT, que é a força de atrito existente, tá bom? Então, FAT é igual a força de atrito. Como se calcula ela, tá? Então, vai depender de alguns fatores importantes. O primeiro deles é a normal. O que seria a normal? É uma força ali que equilibra a força-peso quando a peso está para baixo. Então, eu tenho peso para baixo e normal para cima. Então, ela vai ser proporcional a essa normal, que é o tanto que você está achatando ali a superfície, você está achatando o objeto. Então, tem a normal. E aí, a força de atrito, galera, FAT, ela vai ser dependente da normal, acabei de falar para vocês. E agora, o segundo fator que ela é dependente, ela é importantíssimo. É um coeficiente. Esse coeficiente, conhecido como coeficiente de atrito, e é simbolizado pela letra, que é a letra Mi, aqui, ó, tô fazendo ela para vocês, certo? Essa letra Mi, galera, ela fala para você qual é a relação que existe entre as superfícies, se a superfície ela é rugosa, se a superfície é lisa ou não, tudo bem? Essa é a ideia principal. Aqui eu vou colocar o N, que é a nossa normal, pode esquecer dela. Então eu tenho aqui a normal. Na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, ela é igual a peso, o que significa que ela é a massa vezes a gravidade. Então não esqueçam disso, tá? Peso é igual a massa vezes gravidade, sendo a gravidade do nosso planeta é 10. O Mi ali, ó, é o coeficiente de atrito. E, galera, o coeficiente de atrito ele pode variar, tá bom? Entre 0 e 1. Quando eu tenho um coeficiente que vale 1, é uma superfície perfeitamente rugosa. Ou seja, com atrito máximo. Quando ele vale 0, eu tenho uma superfície que ela é lisa. Perfeitamente lisa. Então, vocês têm que ficar isso como principal ideia, tudo bem? Além disso, tá? Quando eu estou falando aqui das nossas forças de atrito, deixa eu trazer para cá. É importante relembrar que existem 2 tipos de atrito. Existe o atrito que nós chamamos de atrito estático. E o atrito também chamado de atrito cinético ou dinâmico, tá bom? Pode aparecer também. Sim, o atrito
dinâmico, onde você usa cada um deles, tá? O atrito que é chamado de atrito estático, você vai usar só enquanto o objeto está parado. Parado com a velocidade igual a 0. Caso ele entre em movimento, aí eu passo a tratar o dinâmico. A fórmula é a mesma. A única coisa que muda são os coeficientes. Por quê? No estático, o coeficiente ele vai estar com um valorzinho lá marcado assim, um μe. Tem um μ aqui. E o ezinho. Enquanto aqui, o dinâmico, você vai ter um outro tipo de μ, que é o μd. E uma coisa é extremamente verdadeira nesses dois. Sempre o μe é maior que o μd. Você tem sempre ali uma tendência muito mais... É muito mais difícil você colocar algo em movimento do que mantê-lo. Tanto que quando eu faço um gráfico aqui, ó, de uma força, que é a força de atrito, força solicitadora, tá? Força solicitadora, a força que você está fazendo. Então, a força pela força de atrito, força de atrito. Esse gráfico ele vai ter uma certa característica. Primeira coisa que vai acontecer, tá? Ele tende a primeiro subir, ou seja, eu vou subindo ele aqui. A força vai ficando igual à força de atrito, até chegar num valor que é o valor onde você está na eminência do movimento. Então, lá na eminência do movimento, o que vai acontecer? Ó? Você vai ter aqui, ó, um valor de força que você está realizando, vai, por exemplo, 50 newtons, e a força de atrito máxima também igual a 50 newtons. Só uma hipótese, tá? Depois disso, o que vai acontecer? Aqui ele entra em movimento. Então, a partir de agora, você não precisa realizar mais a mesma força. Tudo bem? Você pode pegar e continuar seu movimento, que a força de atrito ela se mantém igual. Vou ter que trocar os eixos, tá? Então, ó, a força de atrito ela se mantém a mesma. Estou colocando aqui, ó, 40 newtons. E daqui para frente ele continua o mesmo. Vou ter que trocar os eixos, porque para ficar mais bonito, a força de atrito tem que ficar aqui em cima e a força que eu realizo aqui embaixo. Por quê? A força de atrito ela mantém agora um valor constante, certo? E depois que ela mantém esse valor constante, agora o objeto ele passa a acelerar. Quanto mais força eu coloco, vai, por exemplo, eu coloquei 200 newtons, ele vai ter uma certa aceleração. Se eu coloco 100 newtons, aceleração diferente. E aí, para eu trabalhar as forças de atrito, eu vou ter que lembrar ali todos aqueles passos que eu falei da receita de bolo para vocês, que eu trouxe ali nas forças. Então, agora, a única coisa que surge nova é que você acrescenta uma força nova, que é a força de atrito. Além disso, existe uma outra força, que é a força de resistência do ar. Essa força de resistência do ar, ela vai atuar todo e qualquer local que tenha presença atmosférica. E, geralmente, essa força de resistência ela vai ter dois valores. Primeiro, ela vai ser proporcional à velocidade ao quadrado, à velocidade. Caso você aumente, então ela vai ter um valor aqui, tá? Por exemplo, um coeficiente de arraste vezes V. Caso você aumente a velocidade ela se torna muito alta, eu posso entrar num movimento que ele é turbulento. E aí, quando eu entro em turbulência, muda a fórmula, ela fica kV ao quadrado. Ou seja, a força de resistência ela fica cada vez maior quanto mais turbulento é. Então, aqui você pode colocar um fluido. Pode colocar velocidades baixas. Velocidades baixas. E aqui, as velocidades são as velocidades altas. Você tem aí uma velocidade que ela é alta. Com velocidade alta, você troca o que está acontecendo. Você vai ter que colocar esse quadrado ali para aparecer. Velocidades altas. Então, galera, lindo e maravilhoso até o momento, tá? A gente trouxe aqui as forças que são chamadas as forças de atrito, as forças de resistência. Próximo tópico nosso fala sobre ondas. E essa área importantíssima da física, a ondulatória, que tem um só objetivo, né, galera? A ondulatória ela tem como objetivo estudar o que são ondas. Então, galera, ondas são perturbações, que nós também chamamos de pulsos, que propagam-se, perturbações que propagam-se
levando consigo energia. Então, toda onda leva apenas energia. Então, vocês têm que lembrar que ondas, isso aqui é importantíssimo, não transportam matéria. Não pode esquecer isso, tá, galera? Isso aqui é essencial. Ondas não transportam de maneira alguma a matéria. Elas só transportam energia. Isso é importantíssimo. Tanto que eu vou até marcar aqui, ó. Fazer um quadradinho para poder simplificar isso. Tudo bem? Aí o que acontece? A parte de classificação de ondas ela é essencial. A gente precisa classificar ondas. Então, como é que a gente classifica? Tem primeira classificação. É a classificação contra a natureza dela. Então, ela pode ser uma onda que ela é mecânica ou uma onda que ela é eletromagnética. Quais são as características que dividem elas? Ou seja, me fala o que é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Ondas que são mecânicas, galera, elas necessitam, elas precisam obrigatoriamente, então não pode fugir disso, obrigatoriamente de um meio. Agora, ondas que são eletromagnéticas, elas podem propagar-se no vácuo. Isso é importantíssimo. Então, ondas eletromagnéticas propagam no vácuo, enquanto ondas mecânicas precisam de um meio. Exemplo de uma onda mecânica, o som. O som ela é mecânico. Sem ar não existe som. Já as ondas eletromagnéticas, a gente pode falar de luz. Então, a gente tem a primeira classificação. Segunda classificação é para classificar ela em relação ao pulso. Se a onda tem direção e sentido, direção de pulso e velocidade iguais, ou seja, pulso e velocidade estão na mesma direção, eu tenho uma onda longitudinal. Caso eu tenha direção e pulso em sentidos opostos, tem a direção de pulso e velocidade em sentidos opostos, ela é uma onda que ela é uma onda transversal. Você pode escolher ali quais são os dois tipos de onda. Exemplo, tá? Longitudinal, de novo, som. Transversal, de novo, luz. Então, você tem aqui a classificação. E última classificação, caso as ondas sejam unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. O que acontece? É que eu tenho variações também. Unidimensionais, ela anda em uma direção só. Exemplo, ondas em cordas. Bidimensionais andam em duas direções. Exemplos, um tambor. O tambor socorre. E tridimensionais em três direções. Exemplo, som e luz. Você consegue ver nas três direções. Agora que eu trouxe aqui para vocês as classificações, eu posso trazer agora de maneira linda e maravilhosa os nossos elementos presentes numa onda. Então, toda uma onda clássica ela tem esse formato aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e segue. Então, até esses aqui são chamados elementos de onda. Cada elemento tem uma certa importância que a gente vai estudar agora. Elementos de ondas. Primeiro delas, tá? Esse ponto mais alto aqui da onda, ele tem um nome específico. Deixa eu desenhar ele aqui, ó. Esse ponto mais alto. Ele é chamado de pico.
enquanto o ponto mais baixo é chamado de vale. Essa alteração que tem aqui, o tanto que ela sobe ou ela desce, tem um nome também. Isso aqui, ó. É esse A aqui, tá? A altura, tá? Ela é chamada de amplitude. E agora um último elemento, esse elemento classificatório muito importante, que é a distância entre dois picos ou duas cristas, ou entre dois vales, ou também quando a onda ela passa a se repetir. Aqui, ó. Se repete aqui, né? Começa a se repetir aqui. Isso tudo aqui, ó, tem o mesmo nome, é o lambda. Lambda, lambda. Que tem o nome de comprimento de onda. É uma medida classificatória dela. Comprimento de onda. Medido obrigatoriamente em metros. Tudo bem? Isso aqui é um elemento fundamental de toda onda. O segundo elemento importante também para classificar uma onda é a chamada frequência. A frequência de uma onda é o número de oscilações que uma onda faz em determinado intervalo de tempo. Então, aqui, ó, determinado tempo. Deixa eu colocar aqui, ó, determinado tempo. Certo, certo, certo. Gente, quando você tem como padrão de tempo segundo, você vai dar um nome especial para isso aqui. Isso aqui é Hertz. Então, quando eu falo para vocês, eu tenho uma onda que ela é de 200 Hz, 200 Hz, significa que ela faz 200 oscilações em 1 segundo. Isso aqui é um padrão que nós adotamos. Esse aqui é o símbolo e como é que se trabalha. Em contrapartida, a frequência eu tenho o período. Ô, Rogério, Pode falar. oscilações é tipo piscar? E mais baixo. Sobe e desce. Ah, tá. Quantas vezes a onda sobe e desce por segundo. Entendeu? Aham, valeu. Agora, o período ele tem uma ideia diferente. Ele é o tempo de uma oscilação. Uma oscilação apenas. Então, ele é o tempo para uma oscilação. Isso em segundos, que é importante. E aí eu falei para vocês que tem uma relação ali, ele é usado a letra T maiúscula para falar dele, tá? E eu falei para vocês que tem ali uma relação entre a frequência e o período, uma relação de inversão, tá? Então o que acontece? A frequência é o inverso do período. Você pode colocar lá que F é igual a 1 sobre T. Então lembra bastante aquilo que a gente discutiu lá na cinemática angular, tá? Então deixa eu trazer aqui, fechar essa parte, porque isso aqui, ó, é importantíssimo, certo? E agora eu posso trazer a nossa equação fundamental, equação mais usada, tá? A famosa equação fundamental de onda. Então isso aqui é mais de 50% da prova, saber essa equação. Equação aqui, ó. Deixa eu mexer no formato. Essa é a equação fundamental de onda. A equação fundamental de onda, galera, vai falar ali, ela vai relacionar a velocidade de uma onda com o comprimento dessa onda e a frequência. V igual a lambda F. Tudo bem? Gente, Vinícius Lambiferida, né? A gente já tinha falado sobre isso. Acontece, esse V nas ondas mecânicas, V na mecânica, ela depende do meio que ela está. Então, ó, vai ver lá um meio, certo? O meio que ela está vai me definir se é uma onda rápida ou uma onda lenta. Agora, na eletromagnética, não. O V de uma onda eletromagnética é sempre a mesma. O V de uma onda eletromag sempre vale a velocidade da luz. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, se eu precisar ali ter uma ideia, tá bom? Falou, é onda eletromagnética? Fechou. Você vai ter que trabalhar dessa maneira. E agora vem o nosso último eixo, que é o eixo que está mais próximo da gente.
o eixo das energias. Quando eu falo de energia para você, é todo e qualquer característica que seja capaz de gerar movimento, então capacidade de gerar movimento. Toda vez que eu falo de energia para os senhores, eu digo que a unidade de medida dele é o joule. Essa é a unidade específica para energia. Só que no dia a dia nós usamos outro tipo, né? Usamos a caloria. Então temos as calorias. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Essa relação tem que ser mantida, tem que ser levada para toda qualquer situação. E aí eu comecei a falar das energias de origem mecânica. Energias mecânicas. E a primeira energia mecânica que eu trouxe é o trabalho. O trabalho ele vai ser calculado como? Ele é a força vezes a distância. Deixa eu colocar todos os nomes. Força vezes distância. Vezes o cosseno entre eles, o cosseno de θ. Então, obrigatoriamente, que a gente tem a fórmula que é a fórmula mais específica para poder falar do trabalho. Depois disso, a gente pode falar de alguns trabalhos específicos, um deles, aqui embaixo, trabalho da força-peso. Trabalho da peso, sempre igual, tá? Ele é a massa vezes a gravidade vezes a altura em que ele está. Isso aqui é o trabalho da força-peso. E eu trouxe também o trabalho, que era o trabalho da força elástica, trabalho da Fel. Também é um trabalho específico. O trabalho da Fel vai depender de outros fatores. Quais são os fatores que ele depende? Como eu estou falando aqui de uma mola, vai depender da constante dessa mola, que me diz se ela é uma constante, se a mola é mole ou ela é dura, valor de K. Aqui. Certo? Deixa eu voltar. Tá, deixa eu escrever de novo. Então, ó, trazer para cá. Então, ó, trabalho da Fel. Aquele símbolo lá que vocês me perguntaram. Trabalho da Fel. Vai ser igual a K, constante da mola, vezes x ao quadrado dividido por 2. Onde K me disse se é uma mola mole ou dura, ou seja, a constante dela. Medida em Newton vezes metro. E esse x é a elongação, ou seja, a deformação, quanto que a mola está deformada. Isso medido em metros. Temos duas principais relações. E na aula de hoje nós vimos aqui a relação que existe entre o trabalho e a área de um gráfico. Então, se eu tenho um gráfico aqui, um eixo por outro eixo, e aí nesses eixos eu tenho um eixo que seja de força, quando eu tenho outro eixo de distância, ao realizar um determinado gráfico, uma determinada composição, a área embaixo desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Você pode trazer isso, que a área é numericamente igual ao trabalho. E eu conectei para vocês hoje a ideia que o trabalho é capaz de gerar variação de movimento ou variação de energia cinética. E introduzi o TEC, que o trabalho vai ser igual a variação de energia cinética. Isso vira que o trabalho é igual a mVF quadrado menos VI quadrado sobre 2. Se você quiser, você pode até abrir mais, já que você sabe que o trabalho, como ele é calculado, então você pode escrever o trabalho como força vezes distância, que é igual a mVF quadrado menos VI quadrado sobre 2. Então, aqui o que nós temos? Nós temos todos os temas que irão cair na minha prova. Então, é extremamente necessário que vocês tenham o controle dessas 3 áreas para cair ali, para conseguir ir bem na minha prova. Isso vai dar, minha prova vai dar em torno de 20 questões, tá?
tempo mais do que suficiente para vocês fazerem, tá? Então vocês têm que estudar. Tô tirando a gravação, então ó, finalizei aqui